gmail.com. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, o nosso podcast semanal. Hoje nós estamos aqui no episódio de número 9 e o quarto episódio da nossa série Construindo Pontes. E se você não ouviu ainda os outros episódios anteriores, eu recomendo que você volte aí um pouquinho. Tem mais 3 episódios que nós estamos falando sobre como cultivar relacionamentos, né, de forma saudável dentro do ambiente de igreja, né? E hoje nós vamos falar, o nosso tema é Conheça as influências decisivas, tá? E esse assunto ele se relaciona também com os anteriores, por isso que é muito importante que você esteja separando um tempo para ouvir, se ainda não ouviu, que eu creio que vai abençoar a sua vida de alguma forma. A princípio, Gustavo, eu só acrescentaria que a ideia da construção da temática, né, vai nos ajudar não só no ambiente de igreja, mas nos relacionamentos familiares, né, nos relacionamentos de educacional, né, vamos dizer assim, escola, faculdade, trabalho, enfim. Eu creio que construir pontes, né, é uma ideia que também sim é válido para a igreja, mas para todos os nossos ambientes de comunicação. Sim, com certeza, né? Nós às vezes trabalhamos mais aqui dentro do ambiente de igreja, mas se expande, né, para a nossa vida diária como um todo, nossos relacionamentos de uma maneira geral. Perfeito. E então, né, o nosso tema hoje é Conheça as influências decisivas. E eu acho bem interessante que o autor do livro que nós estamos usando, né, também se você não sabe ainda, nos episódios anteriores a gente comentou a respeito desse livro. Ele fala que o nosso coração ele sempre está tramando alguma coisa, né? E de fato sempre está acontecendo algo em nossas vidas, né? Seja isso algo bom, algo ruim, relacionado a família, trabalho, os relacionamentos de uma maneira geral, nossa vida como um todo, né? Sempre estão acontecendo determinadas situações que influenciam também a nossa vida, né? A maneira como nós agimos, como um todo, né? E o autor também fala que a vida ela é uma gangorra de emoções, né? Tanto coisas boas como coisas ruins, elas estão acontecendo o tempo todo na nossa vida, né? Tanto na minha como na do Hélio, como você que está ouvindo. Tenho certeza que está acontecendo algo, né? Isso nós temos uma certeza. Só para relembrar aí o tema do livro, né, para aqueles que de repente não estão nos acompanhando, o tema do livro o título do livro é Aconselhando uns aos outros, né, uma ferramenta que é um livreto bem pequeno, bem fininho, mas muito rico e que nos ajuda nessas relações interpessoais, né. Gustavo começa falando uma coisa que é interessante, que é a nossa vida ser uma gangorra, né, e para início é bom a gente ter isso como, vamos chamar de alicerce aqui para toda a nossa conversa nessa tarde ou nesse dia, né? Nós estamos gravando numa tarde, mas você vai escutar aí em qualquer momento, né, do seu dia. Mas estabelecer uma base aqui que a ideia da gangorra é que nós estamos em emoções que elas não são, como é que eu posso falar? Elas não permanecem no estágio único, né? Por vezes nós estamos bem felizes, no dia seguinte tem um acontecimento que nos leva a ficar tristes, outro dia nós estamos de novo felizes, e a gente fica nessa gangorra de emoções que são produzidas por situações internas, né? Emoções pessoais, coisas que eu tenho vivido ali no meu dia a dia, respostas aos relacionamentos que eu mais intensamente tenho desfrutado ali, seja no ambiente do lar, do trabalho, da igreja como um todo. Então essas emoções elas vão meio que direcionando por vezes o nosso dia, né? Então tem um acontecimento feliz, aquilo por vezes reverbera durante o dia inteiro para outras situações, e vice-versa também. Por vezes nós nos deparamos com uma situação difícil e aquilo interfere em outros momentos do meu dia a dia, do meu dia, né?
Então, por isso, quando o Gustavo começa falando que a nossa vida ela é como se fosse uma gangorra. Então, nós passamos por momentos bons e passamos por momentos ruins. Então, de cara aqui, a gente já deve pensar, Gustavo, que a nossa vida não deve ser dirigida pelas emoções, né? Não são as emoções momentâneas que dirigem a nossa vida, porque por horas está tudo bom, vamos dizer assim, daqui a pouco está tudo ruim. Então, se a gente também for dirigido pela emoção momentânea, então a gente fica meio que à deriva no mar, sem ter um norte, um caminho, uma direção a seguir, né? Exatamente. E acho que para situar melhor aqui a importância de nós estarmos falando a respeito disso, né, dessas situações que influenciam a nossa vida, é que, como já foi comentado aqui, como a gente já falou, a todo momento estão acontecendo situações, né, situações boas ou ruins que vão exercer alguma influência sobre nós, né? Em algum momento elas vão influenciar a nossa vida, mas isso não deve ser um fator, né, como você falou, que vai direcionar, né, a nossa vida, essas influências externas, digamos assim, porque elas mudam, né? São como uma gangorra, a todo momento está alterando, né? Como você falou, uma hora pode estar bem, outra hora pode acontecer algo que não é tão algo ruim, né? Pode acontecer que vai nos afetar de uma maneira negativa, mas isso não pode ser um fator que vai direcionar a nossa vida como um todo, né? E a importância da gente estar falando sobre isso aqui, né? No último episódio a gente falou sobre conhecer o coração, né? Se nós queremos desenvolver relacionamentos, né, mais profundos, sair daquela superficialidade que nós vivemos hoje no nosso dia a dia, né? É muito comum esses relacionamentos superficiais, mas crendo aqui que esse não é o desejo do Senhor, né, para nós como igreja, né, como membros de um corpo, como comunidade, de nos relacionarmos de uma forma superficial, né, mas de conhecermos o coração, né, uns dos outros, de conhecermos aquilo que a pessoa está passando, os desejos do coração, de fato, né, e as situações da vida da pessoa, né, como um todo. E também outro ponto importante é que nós temos esse papel, né, de ajudarmos uns aos outros, né? Nós estamos aqui como auxiliadores. Enquanto eu ajudo alguém, eu estou sendo ajudado ao mesmo tempo. E essa ajuda, ela deve nos levar a confiar em Deus, né? De crer que Deus ele está acima disso tudo, né? De todas essas situações, de todas essas coisas que influenciam a nossa vida no dia a dia. No livro, o autor ele ilustra essa ideia com um desenho, né? E nesse desenho Deus está acima e há uma seta que tem duas frentes, né? Como se fosse indo e voltando, e no centro desse desenho está o nosso coração. Então, no centro está o nosso coração, no mais alto está Deus, e entre o nosso coração e Deus há uma série de influências que são que acontecem, que vão como é que eu posso falar? Que vão dando norte, né, essas emoções, né, o nosso próprio corpo, né, as mudanças que acontecem no nosso próprio corpo, né, a forma como nós lidamos com saúde, né, como as doenças nos mexem, né, com o nosso corpo como um todo, né, e o nosso sistema mesmo de emoções, trabalho, né, as tarefas, a hierarquia, né, é um chefe, são companheiros de trabalho. Nós temos a cultura que nos influencia também, o local onde você está ali, onde você vive, né, a cultura local. Se você mora num lugar que não é o seu lugar de origem, as mudanças geográficas, elas influenciam também. A religião, né, as crenças e as descrenças, né, frustrações, enfim, uma série de coisas que estão entre o nosso coração e Deus e que são meio que essa mola propulsora da gangorra de sobe e desce, de sobe e desce. E o ponto aí que nós devemos buscar atingir é que, independente das circunstâncias, né, dessas circunstâncias que nós lidamos aqui, listamos, o nosso corpo, trabalho, cultura, religião, Deus está acima de todas elas. E essa compreensão correta acerca de Deus, acerca do nosso próprio coração, que, como a Bíblia bem descreve, é um coração mau, corrupto, perverso, tendencioso a desagradar a Deus. Além disso, nós temos essas influências exteriores
que corroboram com a gangorra e que atrapalham, que dificultam por vezes a nossa vida, né? Isso vai fazendo com que as nossas emoções, elas de fato fiquem, por vezes nós fiquemos bastante alegres, por vezes bastante tristes, e aí fica o ponto, né? Que a sua situação de hoje, eu não sei como esse podcast encontra você, né? Em que momento da gangorra você está, mas a princípio é entender que duas coisas pelo menos: há um propósito de Deus para o momento que você está passando, seja ele bom ou ruim. Nós vamos mencionar mais para frente alguns textos, inclusive. E segundo é que essa situação, ela é momentânea, ela não é eterna. Então você vai passar. Então, se está tudo bom, não estou aqui rogando a praga, né, como diria um dito popular, mas vai acontecer algo logo à frente que vai fazer com que a situação de alegria do momento agora, ela passe. E se você se encontra num momento de uma tristeza, vai vir o momento de alegria já já. Então, que a gente se posicione com muita clareza e com muita seriedade, entendendo que esse momento, ele não é um momento final, né? Apenas mais uma passagem, né? Mais um momento da nossa vida que a gente precisa administrar. Então aqui a gente pode ter essa primeira compreensão de que a nossa vida, né, de todos nós passamos por esses momentos, né? A todo tempo está acontecendo algo, há algo acontecendo no nosso coração, né? Situações internas, como você falou, do nosso corpo, ele influencia o trabalho, a cultura, coisas externas também influenciam a nossa vida, né? As nossas emoções. E isso é algo comum a cada um de nós, né? A todos nós. O ponto que eu acabei, estava pensando em falar e não falei, é que, pensando na ideia do livro mesmo, de aconselhar uns aos outros, enquanto nós estamos passando por uma gangorra, as outras pessoas também estão passando por uma gangorra, né? Então, por vezes, a nossa falta de sensibilidade com relação ao momento do outro nos atrapalha de ajudá-lo, porque nós achamos que o nosso problema é o maior problema, né? Então, o problema que o outro está enfrentando é pequeno em relação ao meu. Mas não, da mesma forma em que eu estou passando por um problema e esse problema é grande para mim, a outra pessoa também pode estar passando por um problema que é grande para ela, né? E eu estou me lembrando aqui de 1 Coríntios 10:13, onde Paulo vai falar àquela igreja em Corinto que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, Deus não permite que eu passe por uma situação que eu não possa suportar, ao tempo que dele também está permitindo que a outra pessoa, aquela com quem eu estou tendo uma proximidade, ou estou buscando uma aproximação a fim de ajudá-la, Deus também não vai permitir que ela passe por uma coisa que ela não pode suportar. Então Deus não dá nem para mim, nem para o outro, algo que seja maior do que a sua medida, né? Então eu passo por problemas, pessoas ao meu lado também passam por problemas. Certo. Então, entrando já nessa questão aqui dos relacionamentos, né? Eu passo por problemas, né? O Wellington passa, você que está ouvindo passa por problemas, não só problemas, né? Situações boas, momentos ruins, mas nós devemos buscar, né? Compreender que influência essas situações elas estão exercendo sobre a nossa vida, né? E para isso, né, nós temos a ajuda uns dos outros, né? Por isso que nós estamos aqui inseridos em uma comunidade, em um contexto que nós cultivamos relacionamentos, porque diante disso, né, diante de uma dificuldade, digamos assim, eu tenho alguém que pode me aconselhar de alguma forma, me ajudar a compreender que influência aquilo tem exercido sobre a minha vida, né? E não só isso, mas me ajudar a compreender que Deus ele está acima de tudo isso, né? Que eu acho que é o fator principal aqui dentro de tudo isso. É a solução, né, para um problema, né? Deus não simplesmente é aquele que vai lá, joga o problema. E a segunda parte do texto que eu acabei de ler, que eu mencionar, de 1 Coríntios, fala que juntamente com a tentação ele vos provará livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, em meio aos problemas, Deus está conosco. Em meio aos problemas que eu lido, Deus está comigo. E em meio aos problemas que aquela pessoa com quem eu estou
tendo proximidade, passa por problemas, Deus também está com ela. Por vezes, nem eu e nem ela, ou talvez não simultaneamente, né, mas em determinada parte do problema, determinado momento do problema, eu não esteja percebendo que Deus está comigo, ou a outra pessoa não está percebendo que Deus está à sua disposição. Então, nessa ajuda mútua, um e o outro, tanto eu quanto ela, somos encorajados pela palavra a lembrarmos um ao outro que Deus é o auxílio deles, como disse o salmista, né? Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Então, nós, nessa ideia de aconselharmos uns aos outros, devemos ir até o outro, lembrando a ele que em meio àquela situação, Deus não o abandonou. E nós devemos estar também abertos a ouvir esse encorajamento do outro em relação a mim, quando eu for esse alvo, né, da ajuda de outras pessoas. É um outro ponto aqui que é interessante a gente destacar, que inclusive a gente falou um pouco, né, lá no primeiro episódio, é que muitas vezes a gente tem a tendência de nos isolarmos, né? De, sei lá, talvez por alguma situação que aconteceu, né? Alguma frustração, ou talvez por achar que o meu problema é muito grande, né? Que não tem como a outra pessoa ajudar de alguma forma. Mas a gente tem muitas vezes essa tendência de se isolar mesmo, né? De não buscar ajuda, de guardar tudo que está acontecendo na nossa vida, né? Aquilo que está dentro do nosso coração para nós mesmos, né? E a gente vê como isso também pode ser prejudicial, né? Porque não vai trazer, né, a resolução ali do problema na maioria das vezes, né? Como no mesmo, eu me lembro que no ponto lá do nosso primeiro episódio nós mostramos como há essa fuga lá desde Gênesis 3, quando Adão peca, né, ele se esconde ali e Deus vai então em busca dele. Jesus veio ao nosso encontro, nós devemos ir ao encontro das pessoas, né? Então é a graça de Deus que ele fez com que ele mesmo se movesse, e agora é a graça dele que nos move a ir também atrás de outras pessoas e cooperar com outras pessoas diante das lutas, porque a tendência é a fuga, né? E diante dessa fuga, assim como Deus fez conosco, nós somos encorajados por ele, na pessoa do próprio Jesus, de irmos até as outras pessoas e levarmos a esperança, né? Por vezes, eu gosto do ponto lá de Gênesis, porque Deus não chega ali e passa a mão na cabeça de Adão diante do seu erro, né? Deus vai lá, Deus resolve o problema sendo honesto com Adão, falando para ele o que ele deveria ouvir, que aquilo que ele havia feito tinha desagradado a ele mesmo, Deus, naquela ocasião. E por vezes nós devemos também ser, não vou dizer, ousados talvez, mas sermos... o amor, ele é demonstrado quando eu falo a verdade. Então eu vou com a intenção de ajudar, mas de mostrar a outra pessoa a verdade. E a verdade está nas Escrituras, e esse é o caminho que nós vamos apontar, mas ao mesmo tempo que mostrar esperança, né? Lá em Gênesis, a morte dos animais, a roupa deles, que eles mesmos tinham costurados para eles mesmos, né? Roupas ali de figueiras, né? As plantas. Deus vai lá e prepara uma roupa, a pele, né, com a pele daqueles animais, e prepara uma roupa adequada. E é isso que a gente deve também levar para eles, essa esperança, essa graça e misericórdia vinda da parte do Senhor. E outra coisa também que eu lembrei aqui é que nós estamos inseridos num contexto aqui, né, como o próprio nome do livro diz, que a gente está usando como base aqui, aconselhando uns aos outros. Então é um ambiente de apoio mútuo, né? Então eu tenho que compreender que ao mesmo tempo que eu ajudo outras pessoas, eu também preciso de ajuda, né? Então isso parte de mim também, essa necessidade de abrir meu coração a outra pessoa, né? De ter alguém que possa me ajudar também. Isso foi um outro ponto que a gente falou também lá naquele primeiro episódio, que muitas vezes, trazendo aqui no contexto de igreja, digamos, uma pessoa que está exercendo um cargo de liderança, né? Um pastor, muitas vezes ele tem a tendência de pensar, né? Eu tô aqui para ajudar as pessoas, né? E, então ele não se abre, né? Ele não busca ajuda também, né? Porque ele acha que a sua responsabilidade é de ajudar, né? Mas ele tem que ser, digamos assim,
alguém que sempre tá tudo bem, né? Porque ele que vai dar as respostas para outra pessoa, né? E a gente vê que não é assim, né? Existe também de nós a humildade e essa compreensão de que nós devemos buscar ajuda, né? Todos nós. Tanto ajudar como também estarmos buscando ajuda. Todos somos seres humanos e todos somos passivos, né, a essa gangorra. Não há ninguém exímio de passar por essa gangorra, né, por mais maduro que você seja na sua fé. Vamos usar aqui um exemplo. Por mais tempo de igreja que você tenha, né, por mais vezes que você tenha lido a Bíblia, por mais experiências em relação à idade, talvez que já tenha tantos anos, né, de nascido. Então, não, todos nós estamos nessa gangorra, todos nós estamos inseridos nessa situação, todos nós devemos ajudar e todos nós carecemos dessa ajuda. Então é algo mútuo, não é algo onde só uma via vai, né, mas ela vai, e ao tempo que ela vai, ela também está dando abertura para que o outro venha. E nós temos chamado isso aqui de discipulado, né? Não só aqui na igreja, mas biblicamente o nome disso é discipulado, onde um ajuda o outro, né? Em algum episódio para trás nós mencionamos que o evangelho são dois aleijados, um ajudando o outro na caminhada, né? Então os dois, nessa ajuda mútua, cooperam para o bem-estar um do outro e para a glória de Deus acima de tudo. E uma outra coisa aqui, né, que inclusive reforça essa necessidade desse apoio mútuo, é a nossa tendência de muitas vezes achar que Deus ele se esqueceu de nós, né, diante de alguma situação difícil, ou que Deus é mau, né, por permitir que determinada coisa aconteça. E por isso também é importante nós termos outras pessoas para nos lembrarem a todo momento que Deus ele é soberano, a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, né? E Deus ele não se esqueceu de nós, né? Ele está ao nosso lado, mesmo nessas situações difíceis, né? Por muitas vezes a gente acaba não percebendo, né? Mas Deus ele não se esquece de nós, mesmo nessas situações. É verdade. Tem um texto lá em Atos, capítulo 5, né, lá no finalzinho do capítulo, onde os apóstolos são açoitados, né? Eles são açoitados por defender a fé evangélica, por se manterem firmes a essa ideia de Jesus ser o seu Senhor, e agora eles serem discípulos, né? Pessoas que estão proliferando essa fé evangélica. Então eles são açoitados, e o texto vai dizer no verso 41 que quando eles saem de uma reunião, né, do concílio lá que está querendo que eles parem de fazer o que estavam fazendo, o texto vai dizer que eles estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação em nome de Jesus. Então isso é meio que algo surreal para o nosso pensamento humano, né, de alguém estar feliz por estar sendo açoitado, porque no caso deles lá, aqueles açoites os remetia de alguma forma ao que tinha acontecido com Jesus fisicamente, né? Que eles estão há pouquíssimos dias, né, do que havia acontecido com Jesus. Então a imagem dos açoites de Jesus sendo açoitado era muito vívido na mente deles, e eles estavam então felizes por Deus permitir que eles estivessem sendo açoitados, porque eles estavam se parecendo com Jesus. Então, por vezes, e isso deve estar forte no nosso coração quando passamos por provações, por problemas, por situações, né? Nós estamos nos assemelhando ao nosso Deus que veio, que passou por problemas, que passou por situações difíceis, e ele já disse aos seus discípulos: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, estejam alegres, em outras palavras, né? Então, é fácil? Não é. É possível? É possível, porque o Senhor nos deixou em sua palavra dizendo que era possível. Tiago vai reforçar: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Então, as provações que nós passamos, irmãos, nos assemelham, e amigos que nos ouvem, e Gustavo, elas nos tornam mais parecidos com Jesus. E saber que isso não é eterno deve nos encher o nosso coração de esperança e de alegria, porque os açoites, os problemas, as situações difíceis que nós passamos nessa terra vão ficar nessa terra. E para aquele que é filho de Deus, que Deus de fato é o seu Senhor, que há uma esperança de uma vida eterna no céu com o Senhor, e isso tem um prazo de validade, isso vai passar, né? E essa esperança que por vezes nós devemos levar, nós
temos que levar para pessoas que estão passando por momentos difíceis, de aquilo é momentâneo. Isso é momentâneo. E fazer com que ele tenha uma visão escatológica, né? É um termo mais teológico aqui, mas uma visão de futuro, porque isso vai ter um fim, né? E quando estivermos diante do Pai, isso irá passar. É bem interessante o que você falou também, né, do texto bíblico, que a gente vê, né, claramente esse aviso, né, digamos assim, esse alerta de que nós vamos passar por situações difíceis, né, nós vamos passar por provações, e muitas das vezes, né, quando a gente passa por alguma situação nesse sentido, nós que dizemos adorar a Deus, às vezes a gente começa a duvidar de Deus, a gente deixa de buscar Deus, e isso também deve nos levar a questionar, né, se nós de fato estamos adorando a Deus ou as situações boas, né, quando tudo está bem, eu estou adorando a Deus, mas quando tudo começa a ir mal, né, eu questiono Deus, né? Será que de fato nós estamos buscando a Deus, né, agindo dessa forma? E é bem interessante o texto que você leu aí também, né, a gente vê os discípulos ali, eles estavam felizes, né, por estarem passando por um momento difícil, porque aquilo de alguma forma remetia àquilo que tinha acontecido com Jesus, né, e a gente vê nesse texto aí claramente essa compreensão deles, né, do que de fato, né, o preço que eles estavam pagando, né, por seguir a Cristo e de quem Deus é. É isso. Isso é tremendo, né? Porque a nossa mente humana não tende a não pensar assim. Mas isso é o evangelho que a gente tanto ouve e que a gente tem batido na tecla aqui nesses episódios que já passaram. E com certeza bateremos na mesma tecla em todos aqueles que o Senhor nos permitir estar juntos aqui. É que o evangelho é essa ideia de quando eu mais olho para a santidade de Deus, eu mais me deparo com a minha incapacidade, com a minha pequenez, com a minha insuficiência, né? Enfim, a Bíblia vai tratar a nossa vida inclusive como um sopro, né? E é nele que eu obtenho toda a esperança não só para os dias presentes, mas também para os dias futuros, e é isso que essa bandeira que eu devo levar para aqueles a quem eu acompanho. Partindo aqui quase aqui já para a nossa finalização, né? Dentro de um contexto aqui prático, digamos assim, né, que a gente sempre faz, qual a melhor maneira que nós podemos ajudar a outra pessoa a passar por essas situações, né, a lidar com as situações do dia a dia, para que isso não venha exercer uma influência, direcionar a vida dessa pessoa, né, mas ter essa compreensão de que Deus ele é soberano, Deus está acima de tudo isso, né? E eu queria perguntar, pra gente já partir para o encerramento, o que você acha, assim, como nós podemos auxiliar outras pessoas nesse sentido? De fato eu quero reverberar o que nós já temos falado, porque não existe uma mágica nisso, né? Não existe eu vou estalar os dedos aqui e tudo vai acontecer. Eu preciso ser honesto com a pessoa e por vezes comigo mesmo, né? Quando eu estou sendo ajudado, de entender que problemas são reais na vida de pessoas, e os problemas são resultados do pecado como um todo, os problemas são resultado de decisões que eu tomo, né, de caminhos tortuosos e que eu tenho levado a minha mente a pensar. Em segundo lugar, levar para essa pessoa e mostrar para essa pessoa que Deus já pensou algo sobre aquilo, sobre aquele problema que ela está passando, né? Deus não jogou uma bomba lá e virou as costas, não. Deus permite uma situação difícil e ele já pensou o antídoto, né? Até bem pensando hoje, né, nós estamos nessa situação da busca pela melhor vacina, né, para o Covid e tal. Então o Senhor já tem um antídoto para aquele problema que nós estamos passando. Essa solução, na verdade, está descrita na sua palavra. Deus tem uma resposta para isso, e é meu trabalho e é nosso trabalho, pensando nessa ajuda mútua, descobrirmos na palavra onde está o antídoto para esse problema, né? E juntos então nós vamos buscar. Se nenhum de nós dois conhecemos aonde encontrar na Escritura o antídoto, o que nós devemos fazer? Busca-se uma terceira pessoa
para que faça parte desse processo alguém que possa nos auxiliar aqui, alguém maduro que consiga me apontar nas escrituras aonde está e juntos, quem sabe, acrescentar essa terceira pessoa, mesmo que momentaneamente, ou podendo continuar nesse processo, nessa caminhada, além de alguém que soma, né? Nós éramos 2, agora nós somos 3, a ajudar a vencer esse processo, criar, né, um plano, né? Você identifica, você conhece o problema, conhece a solução, cria-se um plano para vencer, e vamos paulatinamente, um passo de cada vez, né? E nessa gangorra, nem sempre os nossos passos vão ser dados todos certos. Por vezes nós vamos dar um passo, esse passo vai estar errado, a gente volta, corrige. Então há trabalho envolvido e a gente vai administrando ponto a ponto cada situação. Uma coisa interessante, que o autor do livro ele fala também, eu vou ler aqui, que as circunstâncias elas não têm o poder de nos afastar de Jesus ou de nos aproximar mais, pois estamos numa gangorra o tempo todo, né? Então as circunstâncias elas não podem ter essa influência, né? Esse poder de nos influenciar na nossa vida. E foi aquilo que a gente já falou, né, no início, mas Deus ele está acima de tudo isso, né? E como eu falei também, né, se digamos eu adoro a Deus, eu digo adorar a Deus quando tudo está bem, e quando tudo não começa a ir mal, né, eu deixo de adorar a Deus, eu começo a duvidar de Deus. Será que de fato eu estou adorando a Deus, né? Então acho que é muito importante também nós termos essa compreensão de que Deus ele está acima de tudo isso, né? Mesmo diante de todas essas situações boas ou ruins, né? Trazendo de novo essa analogia da gangorra, né? Nunca vai estar, talvez hoje está tudo bem, mas amanhã não vai estar tão bem. E mesmo diante de tudo isso, né? Deus ele está acima de todas essas coisas, né? Deus ele, diante de uma situação difícil, ele já tem o antídoto, digamos assim, para aquela situação. E basicamente isso, né? O outro ponto que eu pensei aqui, que eu achei interessante destacar, que o autor fala também no livro. Tem uma ideia do livro, já encerrando aqui essa nossa fala, né? Que ele vai dizer assim: na difícil tarefa de coordenar o nosso coração ou de ajudar outras pessoas no mesmo processo, é preciso amor, abnegação, paciência, firmeza e coragem. Em outras palavras, é olhar para Jesus. Jesus, em sua caminhada, né, alguém que foi amoroso, alguém abnegado, por vezes paciente no processo, né, do que estava acontecendo. Quando precisou ser firme, ele também foi firme, alguém de muita coragem, porque não perdia o Senhor e a sua missão de foco, né, em meio a essa gangorra que ele também esteve envolvido, né, de diversas situações em sua vida. Ele nunca tirou o olhar do Senhor e da sua missão. E essa ideia de propósito e de missão que eu, Gustavo, você precisa ter, ela nos ajuda a, em meio a essa gangorra, não perder os olhos no amanhã, no porvir, no futuro. E aí a gente consegue passar pelas situações de uma forma mais tranquila, né, se eu posso dizer assim. Então, acredito que é isso. Eu espero que isso de alguma forma tenha abençoado você, né? Tenha sido útil na sua vida. Muito obrigado, Wellington. E nós pedimos também, né, que você esteja divulgando, mandando para outras pessoas. Nos ajude a divulgar o podcast. E nós nos vemos semana que vem com mais um episódio tratando ainda a respeito desse assunto. É isso. Deus abençoe e até lá.